A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amados irmãos e irmãs aí do nosso Facebook. Graças a Deus por mais essa oportunidade na noite desse dia. Então vamos hoje iniciar mais um estudo da palavra do nosso Deus, baseado lá no livro de Apocalipse. E hoje nós falaremos das 3 últimas cartas. A carta da igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E se Deus assim nos permitir, na próxima semana estaremos falando sobre agora, porque a parte da igreja termina hoje. O livro de Apocalipse falará sobre as igrejas até este capítulo. A partir da semana que vem estaremos falando somente da grande tribulação, do que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. E nós já podemos ver, amados irmãos, amadas irmãs, que o Senhor está às portas para arrebatar a sua igreja. Só não vê isso quem não quer enxergar. Hoje mesmo, minha mãe, nossa família, perdemos um primo, justamente por causa desta enfermidade, desse vírus. E eu digo uma coisa, irmãos, que o Senhor está levando os seus. O Senhor está levando aqueles que já estão prontos. E os que ficarem vivos, nós que ainda estamos sobre essa terra, precisamos estar preparados para se encontrar com Jesus nos ares. Amém? Então hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse. Eu aconselho, se você puder pegar a sua Bíblia Sagrada aí no seu lar, já que vamos fazer uso e exposição da palavra de Deus, pegue a palavra do Senhor nesse exato momento, pegue a sua Bíblia e abra lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 1. Estaremos meditando no capítulo 1 e vamos estar acompanhando somente 3 versículos que nós hoje vamos meditar sobre as 3 últimas igrejas, as quais João, inspirado pelo Senhor, escreveu àquelas igrejas que estavam na Ásia. Já estudamos sobre Éfeso, sobre Esmirna, sobre Tiatira. Agora vamos estudar Pérgamo, também é a 3ª igreja. Agora vamos estudar as 3 últimas, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Qual será dessas 3 que nós nos encaixamos? Qual será dessas que é a igreja ideal? Vamos aprender com o Senhor, porque eu também estou aprendendo com o Espírito Santo. Amém? Vamos estar lendo em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que nos diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Amém? Então aqui está João Evangelista, o último dos apóstolos, dos discípulos, que não teve morte matada. Ainda lançaram ele numa pequena ilha que fica ali no mar Egeu, e quem lançou ele lá esperava que ele morresse à míngua. Mas o Senhor preservou João Evangelista, aquele mesmo irmão de Tiago, aquele mesmo filho de Zebedeu, o qual a mãe deles pediu para Jesus que sentasse um à direita e outro à esquerda do trono do Senhor. É esse mesmo João que está aqui. E ele diz que estava nesta ilha por causa do amor do Evangelho,
por causa do reino do Senhor. Nós bem sabemos e vemos, irmãos, que os discípulos da igreja primitiva, os servos do Senhor, em nenhum momento eles tiveram uma vida fácil, né? Eles não tiveram vida de glamour, vida de status, vidas de posição, mas o que eles tinham era unção. O que eles tinham era intimidade com o Senhor. E por essa intimidade, o Senhor preservara João, aquele mesmo que deitava, né, no peito de Jesus, o qual o próprio Jesus o amava muito. E é este João que está aqui agora tendo esta revelação. E ele é arrebatado no dia do Senhor. João, ele é levado em espírito no dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É o dia da ira do Senhor. É o dia que já está se aproximando, o qual o Senhor vai julgar a todos. E nós podemos já ver que a igreja, nós a igreja, os salvos e lavados, remidos no sangue do Cordeiro, está, irmãos, já estamos vivendo um despertamento. Estamos vivendo, irmãos, já podemos dizer que estamos vivendo o avivamento. Hoje mesmo estava conversando com meu irmão e uma coisa muito interessante que ele falou, Suzane, muitas vezes, quantos de nós estamos esperando ainda que essa pandemia venha passar e depois o Senhor vai fazer um avivamento e vai acontecer as coisas por etapa? Não, irmãos. E ele falou uma coisa certa, que nós já estamos vivendo o avivamento. Porque estamos buscando mais, estamos orando mais, estamos ouvindo mais o Senhor. Então já estamos vivendo o avivamento. O Senhor já está despertando a sua igreja. E o arrebatamento vai ser a qualquer momento. É este dia que João aqui, ele foi arrebatado para ver as coisas futuras. E o Senhor fala para ele, com voz de trombeta, para escrever as 7 igrejas, os 7 tipos de igrejas que tinham na época. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sarde, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Éfeso é aquela igreja que perdeu o amor. É a igreja que não amava nem mais o Senhor e nem mais ao próximo. A igreja de Esmirna é a igreja mártir, é aquela que era fiel ao Senhor até a morte. Poderiam tirar a cabeça desse tipo de crente, mas ele não negava Jesus. Para esse o Senhor não tem nenhuma repreensão. A igreja de Pérgamo é aquela igreja que tinha perdido a comunhão. É a igreja que ela colocava tropeço para o seu irmão cair. E nós já estudamos sobre a igreja de Pérgamo. Semana passada estudamos sobre a igreja de Tiatira, que é a igreja infiel. É aquela que também trabalhava para o Senhor, mas que tolerava Jezabel, que tolerava o mundanismo, o modernismo, mudando as coisas do altar de Deus. Esse tipo de crente também é perigoso, mas hoje, nesta noite, estaremos aprendendo com o Senhor, para que nós não venhamos, irmãos, a nos contaminar, a errar, porque já estamos vivendo os últimos minutos da igreja da face da terra. E a igreja de Sardes é a igreja morta. Esta igreja, ela pensava que estava viva. É a igreja que pensa que está fazendo tudo ok para o Senhor, que está glorificando e a sua adoração está chegando. Ela pensa que tudo que ela faz, o Senhor está aprovando. Mas não sabe este tipo de pessoa, de crente, de igreja, que já está morta diante do Senhor. E é um perigo nós estarmos mortos diante do Senhor, porque no céu existe o livro da vida. Então o livro da vida é o livro dos vivos. É os vivos, não os mortos fisicamente, mas os mortos espirituais. Então a igreja de Sardes é a igreja que achava, que pensava que estava viva, que o que ela fazia estava correto, que o que ela estava fazendo chegava diante do Senhor. Mas o Senhor diz para ela: você diz que está vivo, mas você está morto.
O Senhor, ele tem compromisso com vivos, vivos espirituais. O Senhor não tem compromisso com morto. O Senhor quer que estejamos sempre vivos diante dele, porque ele diz para a igreja de Sardes que, como ladrão, viria sobre ela. E nós sabemos que o dia do Senhor virá como ladrão. O ladrão avisa quando vai roubar alguma coisa? Não, de maneira nenhuma. Se ele avisar, a gente tem como nos guardar, não é verdade? E o dia do Senhor será como um ladrão. Vai pegar todos nós de surpresa. Mas quem estiver ligado com o Senhor vai ouvir o toque da trombeta e vai se encontrar com Jesus nos ares. Então, que nós não sejamos como a igreja de Sardes, que se alguém pensava que ou até vendo a sua própria vida, esse aqui está morto, ou que vê que está morto, hoje é o dia da vida chegar na tua casa. Deixa o Senhor te avivar. Deixa o Senhor te encher, porque ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Nós precisamos se achegar a ele e ele se achegará a nós. Então ele diz assim para a igreja de Sardes: mas olha, se arrepende, porque ao que vencer, eu vou confessar o vosso nome, que está escrito no livro da vida diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então que nós possamos receber vida nesta noite, mas é vida espiritual, porque o avivamento já está acontecendo, irmãos. O avivamento já começou. Então se encha de Deus, se avive de Deus e deixa Deus te usar. Eu poderia muito bem agora ir para a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. Mas eu quero terminar com ela, então eu vou pular para a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, é a sétima. A igreja de Laodiceia. Eu, no meu ver aqui, para mim é a pior igreja. Esse aqui é o pior tipo de crente. Porque esse aqui, ele não é nem quente e nem frio. Ele também não está morto. Mas ele está no meio. Mas o Senhor diz que se ele não for quente nem frio, que ele está sendo morno, que o Senhor vai vomitar. É interessante que é aquele tipo que não é morto e nem vivo, mas que atrapalha a obra do Senhor. É o tipo de crente, como diz aqui, é o tipo de igreja soberba. É aquele tipo de igreja que se acha. Que nós, quando falamos em igreja, nós pensamos logo muito em grupão. Não, é igreja tal, ministério tal. Não, igreja aqui é você e eu, individualmente também. Então, quando fala em igreja, está falando de você e de mim. Então, esse tipo de igreja é a igreja soberba. É a igreja que Deus está usando, ou a igreja que está trabalhando para o Senhor, mas está aqui se enchendo desse. E esta igreja, irmãos queridos, essa igreja aqui é a igreja que mais se parece com a síndrome de Lúcifer. Quem era Lúcifer? Era um querubim ungido, cheio de sabedoria, cheio de brilho, cheio de riquezas. Deus deu algo tremendo para este ser, mas ele se achou, ele se engrandeceu e quis fazer um trono semelhante ao Altíssimo e quis ser semelhante ao Senhor. Então, a soberba encheu o coração de Lúcifer, até que o Senhor precipitou as mais profundezas do abismo, e hoje nós conhecemos como o nosso adversário, que é Satanás. Então, esse tipo de igreja, esse tipo de crente soberbo, é um que Deus não suporta. Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Que é o contrário de soberbo é humildade. Então, quando o crente não é humilde, ele é soberbo. Ele diz que tem tudo. Mas o Senhor mesmo diz para ele: você é um pobre coitado, você é miserável, você está nu e você é cego, porque você não enxerga o que é realmente a sua vida.
Mas ele diz assim, Deus ele é tão misericordioso, irmãos. Deus ele é tão maravilhoso. O amor de Deus não se calcula. É imenso e é infinito que diz para que Laodiceia se arrependa, que venha comprar ouro refinado nas mãos do Senhor para que fique rico realmente. Porque a verdadeira riqueza, o verdadeiro ouro refinado, irmão, não está na mão do homem, não está na mão do presidente, do líder, do rei, da rainha, não. A verdadeira riqueza está diante do Senhor. Então, quer ser rico, quer ser próspero, mas eu não estou falando de uma riqueza material, porque esta traça e a ferrugem corrói e passa. Mas eu estou falando da prosperidade espiritual, da riqueza espiritual. É ter intimidade com o céu. É ouvir Deus falar e obedecer a sua voz. Então é algo tremendo. Então ele fala, compra comigo ouro refinado para que te enriqueça. Vem aqui e seja vestido de vestes brancas para que tampe a tua nudez. E vem aqui e tome colírio para os seus olhos para que você veja. Em todas as cartas nós vemos o Senhor se apresentando, o Senhor corrigindo o seu povo, também dando a oportunidade de arrependimento. E ele diz para a igreja de Laodiceia, para esse tipo de crente, olha, se você me obedecer, se você se humilhar diante de mim, ao que vencer, vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e se assentei com meu Pai em seu trono. Deus é maravilhoso. Por isso que eu digo, se eu não fosse crente, eu ia ser crente. E digo mais, falo para o Senhor, Senhor, se não for para te adorar, se não for para te servir nessa terra, então que o Senhor me prepare e me leve. Porque eu não quero viver sem a tua presença. Amém? Vamos agora para quem era a sexta igreja. Eu coloquei como último. Precisamos encerrar, irmãos, esse estudo sobre as igrejas da Ásia com chave de ouro, não é verdade? Aí o Senhor aqui nos fala sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é diferente de todas as igrejas. Só ela e Esmirna que não foram corrigidas pelo Senhor. Esmirna porque é a igreja mártir e Filadélfia é a igreja ideal. Não estou dizendo aqui de igreja perfeita. Eu não estou dizendo aqui nem de igreja grande, porque Filadélfia era uma cidade pequena. Esta igreja era pequena, era simples, era, vamos dizer assim, até pobre fisicamente. Mas o próprio Senhor Jesus dá testemunho de Filadélfia. E diz, olha Filadélfia, eu estou diante de ti e eu tenho a chave de Davi. Diante de Filadélfia, o Senhor está diante dessa igreja com a chave do reino davídico. E este reino ele dá acesso a quem ele quiser. E ele também permite sair quem ele quiser. E nós já entramos nesse reino, porque, graças a Deus, nós somos a igreja de Filadélfia. Tem até um corinho antigo, é um hino, mas eu só conheço o corinho que diz assim, quem é crente Laodiceia, misericórdia, Senhor. Laodiceia é crente morno, na igreja é um transtorno, para Deus não tem valor. Quem é crente Filadélfia, oh, eu sou. Graças a Deus, aqui tem. Filadélfia é crente santo, é por isso que eu canto. Dessa igreja eu sou também. Quem é crente Filadélfia? Quem é? Oh, glória! Crente Filadélfia é a igreja ideal. Mas o Senhor diz assim para Filadélfia. Parece que é maravilhoso estarmos, claro, é maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Mas ser crente Filadélfia não é fácil. Por quê? O próprio Senhor disse para Filadélfia a seguinte frase. Filadélfia,
Eu sei que tu tem pouca força. O crente Filadélfia é o crente que tem pouca força. É aquele tipo de crente que ele não prega sem a presença do Espírito Santo. É aquele tipo de crente que não adora sem a presença do Espírito Santo. É aquele tipo de crente que não ora sem que o Senhor esteja. Ele não pode, mas o Senhor pode. É aquele que diz, Senhor, não aguento mais. Aí o Senhor diz, eu estou contigo. É aquele tipo de crente que diz, Senhor, eu vou parar. Tá difícil demais, Senhor. E o Senhor diz assim, caminha mais um pouco, porque eu estou diante de ti e eu tenho a chave de Davi. E eu coloquei diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta. Pode ter portas, N portas fechadas, se o crente for Éfeso, se for Pérgamo, se for Tiatira, se for Sarde ou Laodiceia. Mas para todo crente Filadélfia tem uma porta aberta. Uma porta de acesso ao reino do Senhor. Se você, crente Filadélfia, está passando por uma necessidade muito grande nessa noite, e se aprover o Senhor, até mesmo que a morte adentre no seu lar, que a morte chegue para nós, irmãos, até nessas horas o Senhor, Ele nos dá força, Ele nos sustenta, e nós vemos que maior é Ele é maior do que tudo, e que nem a morte pode nos separar dele. E Ele diz assim, você tem pouca força, Filadélfia, mas enquanto tu tem pouca força, eu te digo, você tem guardado a minha palavra. É muito bom a gente receber, muitas vezes, elogios, o reconhecimento do homem, né, de um pastor, de alguém. É tão bom, né? É tão bom ver tantas curtidas. Isso até, né? É como se diz, nós nos sentimos assim úteis nas mãos do Senhor. Mas o mais importante não é ser conhecido ou reconhecido pelo homem. O mais importante é ser reconhecido e conhecido pelo Senhor. O próprio Deus dá testemunho da nossa vida espiritual. Porque muitas vezes os homens podem estar até nos aplaudindo, mas o Senhor pode estar triste conosco. Mas a gente sabe quando o Senhor está feliz conosco. E com certeza as demais coisas Ele acrescenta. Então, enquanto Filadélfia, enquanto crente, você tem pouca força, mas se você guarda a palavra do Senhor e não nega o nome do Senhor, a vitória é certa na tua vida. É o próprio Senhor que está falando para a igreja de Filadélfia. Mas ele só pede uma coisa para a Filadélfia. Isso não é repreensão. É apenas um pedido. Filadélfia, olha, você tem pouca força, eu estou contigo, tu não negaste o meu nome, tu guarda a minha palavra. Mas só faz uma coisa que eu te peço. Olha o que Jesus pede para mim e para você. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele não está dizendo aqui de salvação, mas ele está falando aqui de recompensa. Porque Éfeso foi a igreja que perdeu o amor. Pérgamo perdeu a comunhão. Tiatira perdeu a fidelidade. Sardes perdeu a verdade. Laodiceia perdeu a humildade. Mas você, Filadélfia, guarda o que tu tens. E o que você tem, Filadélfia? Pouca força e o meu nome. Guarde essas 3 coisas na tua vida. Continue com pouca força. É o que o Senhor nos fala nesta noite. Não se ache. Nem. Porque quando nós nos achamos grande, é quando o Senhor não pode agir por nós. Mas quando nos encontramos fraco, é quando o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Guarde essa tua pouca força, pouquinha mesmo. Guarda ela. Guarde a minha palavra e guarde o meu nome. Não negue, porque tem coroa
para você. Tem recompensa para você. E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e de lá jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus sobre vós. Escreverei o nome da cidade santa, aquela que desce do céu, sobre vós. E escreverei sobre vós o meu novo nome. Sabe o que é isto? Para quem vence, para quem guarda tudo aquilo que o Senhor tem mandado nesta noite guardar, o Senhor diz assim: farei de vós propriedade peculiar e ninguém pode arrebatá-los da minha mão quando vós estiveres comigo. Amém? Coisa linda, irmão. Deus é tremendo. E esta revelação aqui, sobre esses 3 itens aqui, porque eu anoto, eu escrevo. Geralmente nas igrejas eu não prego com caderno, não prego com papel, não. Mas aqui nós estamos fazendo uma meditação, um estudo. E esta parte de que Deus mandou... Isso aqui foi uma revelação que Deus deu agora. E falando para mim e para você. Deus tem coisa nova para nós, né? Deus tem novidade, né? Então guarda, Filadélfia, a tua pouca força. Guarde a minha palavra. Assim diz o Senhor. E guarde o meu nome para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Que Deus continue vos abençoando e que cada um de nós possamos guardar esta palavra e praticar e dizer que nós somos a igreja do arrebatamento. Somos a igreja Filadélfia. Mas o Senhor está conosco. Amém? E amanhã, pela manhã, eu quero avisar os amados irmãos que às 9 horas da manhã, se Jesus não tiver voltado para arrebatar-nos, ou se ele não vier me chamar para a eternidade, porque nós devemos estar preparados, irmão. Não, em nenhum momento devemos temer a morte. Apenas estar preparado para se encontrar com ele. Então, se o Senhor nos permitir chegar até amanhã, às 9 da manhã, estaremos adorando ao Senhor com uma live de louvor e adoração. E você vem comigo adorar o Senhor amanhã, em nome de Jesus. Então, que cada um dos irmãos tenha uma boa noite, abençoada, cheia da presença do Senhor. Fale em línguas estranhas. Deixa Deus te batizar. Deixa o Senhor te renovar, porque o avivamento já estamos vivendo. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.